A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos aqui nesta noite, mais uma vez, para falarmos da Palavra de Deus juntamente com vocês. É uma alegria muito grande poder compartilhar da Palavra do Senhor juntamente com vocês nesta noite. Creio que Deus vai falar contigo através da sua Palavra. Antes de nós iniciarmos esse estudo, no dia de hoje, nós estamos vivendo momentos difíceis, nós estamos enfrentando situações bastante delicadas, um luto passa pelo nosso coração, uma tristeza, muita dor, mas damos graças ao Senhor que Ele está conosco no meio de toda essa dificuldade. Ele tem consolado nossa alma, Ele tem consolado nosso coração, Ele tem alcançado nossas vidas de uma forma maravilhosa. Nós somos gratos a Ele, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós temos visto a luta de muitos irmãos, nós temos visto a luta de muitas pessoas ao nosso redor em relação à pandemia que estamos vivendo, e temos orado, e o Senhor, conforme a sua vontade, tem atendido às nossas orações. Eu acredito que o nosso Deus, Ele está com suas mãos estendidas para nos abençoar, para nos consolar, também para nos curar, quando Ele assim o quiser. Quando Ele não quiser atender a nossa oração, Ele nos consola e nos fortalece no momento de tamanha dificuldade que nós estamos enfrentando. Queridos, quero fazer uma oração por vocês nesta noite, pedindo a Deus que alcance o teu coração, que alcance a sua família, que alcance a sua vida, seja pelo teu poder, pelo poder de Deus, ou seja pela palavra do Senhor, para que alcance a sua vida, traga resultados que você não imagina e que sua vida seja transformada e abençoada no nome de Jesus. Então, comigo neste momento, feche seus olhos e nós vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. Deus, viemos aqui para meditar na Tua Palavra, para meditar naquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. Estamos aqui, ó Deus, e pedimos a Tua bênção sobre a vida de cada um dos nossos irmãos, das pessoas que estarão nos assistindo esta live, assistindo, Senhor, este vídeo, ó Deus, para meditarmos na Palavra do Senhor. Sabemos, ó Pai, que a nossa vida não pode parar por conta da pandemia e precisamos sempre estar melhorando no Senhor. Deus, que o Teu Espírito Santo nos alcance nesta noite, que Seu Espírito Santo nos alcance neste momento. Que Ele venha trabalhar em nossa mente, nosso coração, para sermos cristãos melhores, para sermos irmãos melhores, para sermos filhos melhores, para sermos servos melhores do Senhor. Deus, nos ajude em nossas fraquezas, nos dê graça, nos dê, Senhor meu Deus, fé para alcançar aquilo que o Senhor quer de nós. Pai, em nome do Senhor Jesus, é que nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Bom, queridos, a meditação que nós vamos iniciar nesta noite é a continuidade da meditação sobre a segunda epístola de João. Nós já falamos a introdução, nós já passamos na fase onde o autor se apresenta, para quem ele direciona essa carta. Nós já passamos da fase da onde ele traz uma saudação da graça de Deus, do amor de Deus, da paz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Enfim, toda esta saudação nós já tratamos a respeito dela, e a semana passada nós tentamos fazer uma transmissão completa nessa parte do estudo, mas infelizmente nós tivemos alguns problemas com a conectividade da internet, e aí então nós vamos retornar um pouco desse estudo e aí dar continuidade conforme nós tínhamos previsto, né? Bom, queridos, o que Deus tem para falar conosco no dia de hoje? Nós vamos já sair da introdução, da saudação e entrar na mensagem propriamente dita que João, ele, direcionado pelo Espírito Santo, quis trazer para a igreja da Ásia
como ele chama da senhora, né, ou com seus filhos, a senhora e seus filhos, que é a igreja da Ásia e os seus membros naquele momento, naquela região. Então, nós vamos entrar diretamente a respeito desta mensagem que João quis transmitir à igreja naquele momento. Esta parte se relaciona então ao objetivo prático da epístola, ou seja, o motivo pela qual ela foi escrita. Por que João escreveu essa carta? Bom, nos versículos 4 a 6 diz respeito à vida interna da comunidade, o que estava se passando internamente com eles, os problemas que eles estavam enfrentando lá dentro, e que João traz uma orientação de como é que eles deveriam se comportar e como é que eles deveriam se portar, como é que eles deveriam conduzir a sua vida. E os versículos 7 ao 11, fazendo ainda parte desta mensagem direcionada à igreja da Ásia, fala sobre o perigo doutrinário ou que ameaçava, o perigo doutrinário externo que ameaçava a igreja. E quando se fala de perigo doutrinário, de ameaça, são basicamente de heresias que poderiam entrar dentro da igreja e minar, ou roubar, ou destruir a fé verdadeira e genuína em o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João, ele escreve para alguns dos seus filhos, para alguns, veja bem, João escreve para alguns dos seus filhos, ou seja, alguns membros que já andavam na verdade, para guardarem os outros mandamentos de Deus, especialmente o do amor mútuo. Este desejo de querer ver a igreja fortalecida nos mandamentos do Senhor e no amor era para preveni-los dos falsos mestres que saíram pelo mundo para se aventurarem e espalharem a mentira. Então João ele tinha o cuidado com a igreja de doutriná-la, de ensiná-la, de adverti-la, de admoestá-la, de exortá-la, justamente para que esses falsos mestres não tivessem nenhum tipo de oportunidade dentro da igreja do Senhor para tirá-los da fé verdadeira. Se vocês se recordam, no início deste estudo, quando nós começamos a dar o contexto daquela situação onde Roma providenciou muitas estradas que cortavam cidades inteiras, que levavam os caminhos direcionando ali a cidade de Roma, onde o Império Romano dominava, tornando essas estradas pavimentadas, tornando a facilidade de viagens, tornando a facilidade de viajantes de ir para um lugar para o outro, seja eles comerciantes ou pessoas comuns, ou até mesmo os nossos irmãos em Cristo, com o propósito de fazer viagens missionárias, como Silas, como Paulo, como Barnabé e outros tantos missionários que dedicavam a sua vida a servir ao Senhor. Da mesma maneira, existiam também os falsos mestres e falsos profetas que eram aproveitadores da hospitalidade cristã que era oferecida aos missionários cristãos que compartilhavam da mesma fé. E esses falsos mestres e falsos profetas, vislumbrando a oportunidade de estar ali, se aproveitando daquela situação, começaram então a fazer essas viagens, levando as suas mentiras e se aproveitando da hospitalidade dos nossos irmãos. João vem então prevenir os nossos irmãos. Apesar disso, tinha alguns irmãos que estavam guardando a fé verdadeira e não tinham sido contaminados com essas mentiras e essas inverdades que os falsos mestres e falsos profetas estavam proclamando. João, então, ele se alegra muito com os fiéis membros da igreja, mas os admoesta para terem cuidado de resistirem aos falsos mestres e não se entregarem a eles, e não ajudar de nenhuma forma os falsos mestres para espalharem suas mentiras. Nesta parte do texto, João escreve um contraste entre, de forma bem resumida, de forma bem sintética, ele coloca um contraste entre a verdade e a mentira, entre a igreja e o mundo, entre Cristo e o anticristo, os mandamentos de Deus e as ilusões do diabo, que inclusive nós encontramos também na primeira epístola de João a respeito dessa dualidade ou deste contraste que João coloca para os irmãos da qual ele destina a sua epístola. Bom, vamos entrar no versículo de número 4,
que diz o seguinte: muito me alegro por achar que alguns de teus filhos, os filhos da senhora, que representam ali os membros da igreja da Ásia, andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Então, muito me alegro por achar que alguns dos teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. João ele se alegra pela vida de alguns membros daquela igreja da Ásia, por que ele não se alegra por todos os que estão naquela igreja? Porque infelizmente muitos dos membros daquela igreja já não estavam mais andando na verdade e haviam sido já contaminados pelas falsas doutrinas que eles estavam recebendo de fora. Então, aqueles irmãos que estavam ali, poucos deles estavam firmes, poucos deles estavam fiéis ao Senhor, poucos deles estavam em comunhão com a palavra de Deus e com a vontade do Senhor, mas muitos já estavam se desviando da verdade. E aí ele faz questão de exaltar esta questão, de elogiar e destacar essa questão de que alguns dos irmãos traziam grande alegria ao coração de João, assim, claro, como também traziam alegria ao coração de Deus por estarem firmes na vontade e na palavra do Senhor. É importante frisar, queridos, que João ele não deixa de se alegrar com os que andam na verdade, independente dos outros, e ele faz questão de mencionar isso. Isto serve para motivar os que estavam andando certo. Isto serve para ressaltar que os que andam certo estão sendo notados e que deveriam continuar assim. Então João ele primeiro valoriza aqueles que estavam caminhando na verdade, dizendo: olha, vocês estão sendo notados, não somente por mim, mas estão sendo notados pelo Senhor e que realmente, de fato, vale a pena continuar assim. Então, esta menção desses fiéis irmãos era justamente para que eles se sentissem motivados em continuar com a verdade, em continuar servindo ao Senhor conforme a sua palavra orienta e não com falsas doutrinas ou doutrinas de demônios ou vãs doutrinas, ventos de doutrinas. Mas quantos de nós, queridos, quantos de nós, quando alguém faz algo errado ou quando algo dá errado, enfatizamos mais o que está errado do que o que está certo. Assim, o errado fica mais valorizado do que o que foi feito certo e nos tornamos ingratos e desvalorizamos o que deveria ser valorizado. Então, quando nós vemos algo errado, nós precisamos de fato valorizar não o que foi feito errado, nós precisamos valorizar o que foi feito certo. Mas nós, quando vemos algo errado, nós comentamos muito mais em cima disso, nós discutimos muito mais em cima disso, nós gastamos o nosso tempo em cima disso, ao invés de nós espalharmos do que o que foi feito bom, ao invés de nós compartilharmos aquilo que deu certo, ao invés de nós realmente gastarmos tempo e energia dizendo: oh, isso foi excelente, isso foi maravilhoso, a vida deste irmão é uma benção, desta irmã é um exemplo, nós precisamos tê-la como uma referência, tê-lo como uma referência em nossa vida, mas nós preferimos falar do que está errado. Inclusive, as fofocas geralmente são feitas daquilo que está errado. Ninguém faz fofoca do que está certo. Né? Mas como nós gostaríamos de sermos todos fofoqueiros do que é certo. Olha, aquele irmão é uma bênção, você viu como Deus o usa, olha, aquela irmã é uma bênção, você viu como ela cuida da família, olha, aquele pregador é uma bênção e assim por diante, que nós possamos inverter o valor da fofoca, então, sair da fofoca que é falar mal da vida alheia, conduzir palavras que afetem a vida da pessoa com outras pessoas, causando às vezes até uma má impressão em quem está perto, está ao redor de outra pessoa, nós passarmos a fofocar a fofoca do bem. Ah, fulano é uma benção, ciclano realmente tem sido uma diferença nesta comunidade, nesta igreja. Ah, suas práticas realmente devem ser evidenciadas, não para que esta pessoa seja orgulhosa, não para que ela se vanglorie ou se sinta maior ou melhor do que os outros, não para que ela se exalte ou se incha, não, de maneira nenhuma, queridos.
quando nós promovemos o que é feito certo, como nós promovemos o que é bom, na verdade isso deve servir para glorificar ao Senhor. Isso deve servir para exaltar a Deus a respeito do que Deus tem feito na vida das pessoas. Se todos nós pudéssemos seguir esta orientação, seria o reino de Deus muito mais prazeroso, servir ao Senhor seria muito mais alegre, haveria muito mais entusiasmo, motivação entre os nossos irmãos, entre nós mesmos para fazer a obra de Deus. Então, deixemos de valorizar o que é errado e passemos a valorizar aquilo que está certo, aquilo que é bem feito, aquilo que fazemos com excelência para a glória do Senhor. Exemplo, sabe quando um aluno faz algo errado e todos têm que ouvir o sermão da montanha do professor, né? Não sabe quando alguns irmãos faltam na ceia por algum motivo ou por qualquer motivo e o pastor, ao invés de valorizar os que estão ali, investindo tempo em elogiá-los, em mencionar o quão Deus está satisfeito com eles, e o pastor fica criticando os outros que ficaram em casa ou foram para qualquer outro lugar sem dar importância devida ao culto, mas quem está ouvindo a crítica não é quem faltou, que deveria ouvir, mas quem foi e deveria ser alvo de elogio e não de desabafo ou crítica. Ou seja, aquele que fez errado, quando você está criticando e eles não está perto, ele que deveria ouvir e não está ouvindo. E aí você está valorizando muito mais o seu erro, neste caso específico aqui, do culto de ceia, por exemplo, que é um dos cultos que infelizmente deveria ser o mais importante na vida do cristão e muitos têm trocado por qualquer coisa. É um momento em que nós deveríamos valorizar com gratidão em relação àquilo que Deus fez para nós, entregando o seu Filho, entregando ali a sua vida. Jesus, ele entrega o seu corpo para ser sacrificado, ele derrama o seu sangue pela nossa vida, e nós substituímos esses elementos por qualquer coisa. Às vezes, infelizmente, isso é um descaso, isso é uma ingratidão que muita gente tem colocado diante de Deus. Mas quando se falta, no momento de dirigir o culto deve ser direcionado a Deus. As coisas que estão sendo realizadas, as pessoas que estão ali presentes, devem servir para a glória de Deus, satisfação de Deus. Então não adianta um pastor ou um pregador ou alguém que está ali com o microfone na mão dizer: olha, fulano não veio, ciclano não veio, os irmãos estão faltando. Não, você está tecendo críticas a estes que estão errados no momento em que deveria ser valorizados os que estavam ali. Porque você criticar quem não está presente é jogar palavra ao vento, porque a pessoa não está ali para ouvir a orientação, não está ali para ouvir a admoestação, a pessoa não está ali para ouvir a exortação. Então é como se você estivesse falando com as paredes, porque quem está ali, na verdade está dizendo: mas você não tem que falar isso para mim. Eu estou aqui e eu quero adorar a Deus. Eu estou aqui e quero uma palavra para o meu coração. Eu estou aqui e quero entregar o meu culto ao Senhor. Eu não quero ouvir críticas de quem não está aqui. A não ser que a mensagem que Deus colocou em seu coração seja para motivar os irmãos que estão ali a não cometer o mesmo erro que os outros cometeram e não estar vindo na ceia, na casa do Senhor. Então, nós precisamos, assim como João nos deixa o seu exemplo, valorizar aquele que fez a coisa certa, expor publicamente o que é certo, o que é correto, o que é bom, e o que está errado, o que foi feito de forma incorreta, o erro, o pecado, tratar no particular. É isso que Deus quer que nós façamos. Valorize aquilo que está certo, expõe aquilo que está certo. É como se você fizesse o inverso da parábola que Jesus disse. Olha, quando você encontra a luz, né, você acende ali o candeeiro, você coloca ele no lugar mais alto para iluminar a casa, ou o lugar que ele está posto. Quando você faz com que as coisas boas sejam espalhadas, você está indo nessa direção. Mas quando você, ao invés de valorizar a verdade, o que é certo, ao invés de você valorizar aquilo que está correto e você valoriza o erro, gastando tempo e energia no que está errado, você na verdade está pegando a luz do candeeiro e colocando embaixo da cama, colocando embaixo da mesa. Não vai iluminar nada, não vai trazer luz para ninguém.
Nós precisamos então inverter as nossas posições, primeiro valorizando o que está certo, tornando público aquilo que é bom e agradável ao Senhor, e depois tratar no particular aquilo que está errado. João nos deixa então o exemplo que nós devemos valorizar os que são fiéis primeiro e os incentivar, depois tratar os problemáticos, os fracos na fé, né, dos frágeis e volúveis de forma direta, e não ficar dando rodeios ou indiretas ou lançando palavras, né? Então tem que ser tratado de forma direta e particular. Alguns ali andavam na verdade. Assim como nós que estamos aqui, devemos também fazer parte deste grupo que decidiu seguir a verdade, decidiu ajustar a sua vida à verdade, e não o contrário. Nós precisamos tomar isso como exemplo. Deus, ele revelou a sua verdade a nós, não somente para nós escolhermos se vamos conhecer a verdade apenas ou viver a verdade de fato. À medida que nós conhecemos a verdade, a revelação dela traz consigo a responsabilidade. Quanto mais clara a revelação, mais responsabilidade de crer nela, na verdade, e de obedecer-lhe. Então, quanto mais nós conhecemos a verdade, não é para nós escolhermos, eu conheci que tenho que fazer dessa forma, deixa eu ver se eu vou fazer ou não. E tomar uma decisão, sim ou não. Não, quanto mais nós conhecemos a verdade, mais na verdade nós devemos andar. Quanto mais nós adquirirmos a verdade, mais nós devemos caminhar nessa verdade que nós adquirirmos. Então, não é para nós conhecermos a verdade e depois decidirmos se vamos seguir ou se não vamos seguir. Quanto mais conhecemos, traz consigo uma responsabilidade de crer nesta verdade conhecida e de obedecer-lhe também. Quero ler um texto com vocês que está em Amós, capítulo de número 3 e o versículo de número 2. Amós, capítulo de número 3 e o versículo de número 2. Quero ler juntamente com vocês. Amós 3 e versículo número 2 diz assim: só um instante, queridos. Isso. De todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Olha a responsabilidade que já nos traz o conhecimento da palavra de Deus. Pastor, mas você está falando de punição? Se nós conhecermos e não obedecermos, nós seremos punidos? Sim, queridos. Mas você precisa entender o que é esta punição, ou esta repreensão, ou esta disciplina de Deus para as nossas vidas. A Bíblia diz aqui que de todas as famílias, Deus só conhece a nós. Por que Ele só conhece a nós? Porque nós decidimos entregar a nossa vida a Ele através do Senhor Jesus Cristo. E Ele quer agora que nós andemos segundo a sua vontade. Ele quer que nós andemos segundo aquilo que está na sua verdade. E se nós andamos na sua verdade, pela fé que nós temos em Cristo, nós mantemos aquilo que Cristo proporcionou por nós na cruz do Calvário, que é salvação. Não adianta nós aceitarmos a Jesus em nossa vida e não seguir os seus mandamentos. Não adianta nós entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus e, na verdade, nós não a entregamos. Nós fazemos do jeito que nós queremos. Nós fazemos do jeito que vem na nossa própria mente. Mas a nossa mente precisa ser moldada pela palavra do Senhor. E esta palavra que deve nos conduzir. Quando nós não nos conduzimos segundo a verdade, Ele nos disciplina, Ele nos repreende, Ele nos pune. Mas por que Ele faz isso? Para que nós sejamos corrigidos. E nesta correção, nessa disciplina, nós passemos a andar segundo a sua vontade, segundo a sua verdade. Receber o mandamento do Senhor implica não só em conhecer através do que está ouvindo ou do que está vendo. Quando você recebe o mandamento do Senhor, implica que você deve obedecê-lo. Então nós somos punidos na desobediência, não para condenação. Não somos punidos para ser condenados, mas nós somos disciplinados para nós não sermos condenados com o mundo.
Se nós lembrarmos do texto que nós sempre lemos na ceia do Senhor, que está lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 32, tem algo bastante interessante que nós podemos ler agora também, para recordar ou refrescar aí a memória dos irmãos. Então, 1 Coríntios capítulo 11, e o versículo de número 32, que diz assim: mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Por isso que Deus, ele nos repreende, por isso que Deus, ele nos julga, por isso que Deus, ele nos exorta, nos disciplina, porque ele não quer que nós venhamos a nos perder da verdade e entremos pelo caminho da condenação. Ele quer nos manter no caminho da salvação, no caminho do conserto e manter a salvação. Enquanto que os outros, embora não sejam punidos, também não gozarão da salvação do Senhor, pois o Senhor não os conhece. Então se alegre quando o Senhor te exortar, porque significa que Ele te ama e que Ele sabe que você vai dar ouvidos a Ele e que esta punição é para que você não seja condenado na eternidade. Você vai ter uma punição momentânea, uma punição temporária, mas que isso vai te reconduzir à verdade, ao caminho da verdade, para você não ser condenado com o mundo, e você tem a possibilidade, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, de gozar, de aproveitar do benefício, da bênção da salvação, da paz com Deus por toda a eternidade. Esse foi o versículo 4 que nós meditamos, que fala a respeito de que muito, João dizendo, muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Versículo 5 diz assim: e agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. João não traz um novo mandamento para a igreja do Senhor. Ele só pede para a igreja relembrar o mandamento que eles já tinham recebido. Porque quando há uma disruptura na igreja, discussões a respeito de doutrinas, principalmente naquele período em que algumas heresias estavam sendo incorporadas e alguns irmãos não estavam aceitando e outros estavam aceitando. Então começou a haver uma divisão da igreja, começou a haver uma divisão entre eles. E naturalmente essas rusgas, essas discussões, essas divisões começaram a rachar a igreja e começou a perder o quê? O vínculo do amor, o vínculo da paz. João escreve então: lembra-te ou rogo-te, não como escrevendo um novo mandamento, mas reforçando um que você já tem juntamente comigo, que é desde o princípio que nós tivemos, que nos amemos uns aos outros. João aqui, ele se nivela a eles. O mandamento é para mim também, ele está dizendo. Mesmo tendo o direito dele, como apóstolo do Senhor, simplesmente ordená-los a se amar, dizer: olha, vocês precisam, vocês devem, eu ordeno a vocês, conforme diz a palavra do Senhor, invocando o mandamento que ele próprio estava sujeito, estava debaixo do mesmo mandamento que ele aprendeu através do Mestre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da qual embasava a sua fé, e da Senhora, que era naquele caso a Igreja da Ásia. O amor aqui, ele não é sentimento, ele não é simplesmente afeição, assim como também a fé não é apenas um estado de espírito. Eu tenho fé para alcançar coisas, eu tenho fé para curar, eu tenho fé para libertar, eu tenho fé para alcançar muitas coisas de Deus. Ambos aqui não é um estado de espírito. Como eu estou sentindo fé no Senhor agora. Como eu estou sentindo fé de que Deus vai fazer alguma coisa. Não é uma fé de estado de espírito. Ambos são atitudes. Atitude de mudança de vida, atitude de tomar uma ação em relação a alguma coisa. Viver a fé e amar exige de cada cristão ações inerentes aos mandamentos. Aquilo que Jesus ordena exige uma ação de nós,
A fé que está ligada à obediência. Então, quando você crê no mandamento, isso traz consigo uma responsabilidade que você seja obediente. Esta fé que João menciona é uma fé que está ligada à obediência, à sujeição à vontade de Deus. Nós nos sujeitamos à vontade de Deus como nós temos fé de fato no seu mandamento. A fé que está ligada à obediência, sujeição à vontade de Deus, esta é uma fé para realizar algo. Esta é uma fé para oferecer, né? Uma fé para você entregar algo e não uma fé para receber, para alcançar. E o amor como prática altruísta em favor do próximo, mesmo que seja em detrimento de si mesmo, ou seja, negando as suas próprias vontades para que alguém seja abençoado, para que alguém seja alcançado, para que alguém seja conduzido, para que alguém seja tratado, para que alguém seja curado. Quando você realiza algo em prol do próximo e que isso é motivado pela palavra do Senhor, isso tem um nome, se chama amor. Mesmo que você não tenha tanta afeição, mesmo que não tenha tanta afinidade, na verdade, a ação da caridade é a ação do amor que Deus está realizando sobre a sua vida. É quando você pula barreiras, quando você ultrapassa barreiras de timidez, de falta de afetividade, falta de afinidade, e você pula essas barreiras ou ultrapassa essas barreiras porque aquela pessoa está necessitada de misericórdia, está necessitada de compaixão, e você coloca em prática o amor ao próximo como a ti mesmo, como Deus ele nos orienta através da sua palavra. E a fé é a mesma coisa, não é uma fé para alcançar algo, mas é uma fé para entregar algo, é uma fé para oferecer algo. Viver o mandamento é a fé em ação e amar o próximo é a ação da fé no mandamento do Senhor. Então, guardem bem essa frase no seu coração. Viver o mandamento, ou seja, obedecer à vontade de Deus e viver neste mandamento é a sua fé em ação. Quando você vive a vontade de Deus, Jesus diz, não matarás, você não mata. Aliás, o Pentateuco diz, não matarás, você não mata. Jesus diz, ama o próximo, você o ama. Então, isso é uma ação da sua fé. Você está tornando a sua fé ela visível, factível, palpável, plausível, né? E amar o próximo é a ação da sua fé no mandamento do Senhor. Quando você ama, você está agindo a sua fé no mandamento do Senhor. Quando exercemos o amor, não estamos recebendo um novo mandamento de João, mesmo porque ele próprio está incluso neste mandamento, não está acima do mandamento. Ele próprio deve amar. Assim podemos também concluir a respeito do pecado da incredulidade. Se esta fé de crer e obedecer é a ação da fé em oferecer algo, quando você é incrédulo, você não crê. E por você não crer, você não vai seguir o mandamento. Fala, não, isso não é para mim, isso eu não creio nisso, não vou seguir dessa forma. Então você está ali rejeitando a verdade e pecando porque você está sendo incrédulo. A sua fé não alcança, você não se permite acreditar, você não se abre para entender a vontade de Deus e conduzir a sua vida segundo a sua vontade. O pecado da incredulidade, porque o incrédulo peca? Porque ele escolheu, é uma decisão do incrédulo, ele escolheu não se sujeitar à obediência de Cristo. O incrédulo não tem fé para obedecer, pois ele escolheu não ter fé para seguir a Cristo, não acreditando que ele é o Salvador e se recusa a não acreditar em seus mandamentos. Os homens que odeiam a luz é porque as suas obras são más. Se as suas obras são más, eles não vão querer ir para a luz, não vão querer obedecer, não vão querer crer que a sua vida precisa mudar.
eles não acreditam que eles precisam servir a Jesus, eles não acreditam na palavra de Deus como regra de vida e de fé, eles não acreditam que a salvação de fato ela vem de Jesus e que precisamos entregar a nossa vida a Ele para conduzir a nossa vida de forma diferente, eles não acreditam. Vamos ler lá em João capítulo 3, versículo 19 a 21. João capítulo 3, nos versículos 19 ao 21. Nos diz assim: E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Ou seja, quando você conhece a verdade e você tem fé para oferecer algo a Deus, você decide então obedecer à verdade. E quando você obedece à verdade, você pratica a verdade, você está indo em direção à luz, a fim de que as suas obras sejam colocadas à vista, ou seja, para que elas sejam manifestas. Mas quem não quer, ele fica nas trevas, ele fica longe da luz, conforme nós lemos agora a palavra do Senhor. Este que está nas trevas, ele é incrédulo, porque ele não quer acreditar e ele não quer compromisso com a verdade. Nós, queridos, todos nós, vocês que estão me ouvindo, me vendo nesta noite, escolha amar de forma deliberada, de forma racional, exercendo a fé no mandamento do Senhor e não por paixão incontrolável. Nós amamos não por sentimento, simplesmente. É claro que nós temos sentimentos, é claro que quando há sentimento ainda é muito mais fácil, quando tem afeição é muito mais fácil, quando tem afinidade é muito mais fácil. Então amar com sentimento é apaixonante mesmo. Então a paixão ela te torna irracional, você não pensa nas consequências, você vai e faz. Agora quando você não tem afinidade, quando você não tem proximidade, quando você não tem afeição, aí você tem que ser racional. E entra o mandamento. O mandamento é ama o próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento do Senhor, é dever de cada cristão, não é uma escolha. A sua escolha você fez lá atrás. Quero aceitar a Jesus, quero entregar a minha vida a Ele. Quando você entrega a sua vida a Ele, você precisa ser obediente. Os filhos da desobediência não herdarão o reino de Deus. Os filhos da desobediência são encarados como filhos das trevas, e eles vão ficar nas trevas exteriores e não vão entrar nos portões celestiais. Então o mandamento é ame o teu próximo. E como é que eu amo o próximo? É por paixão, é por sentimento, é por afinidade, é por qualquer outro tipo de sentimento que vem dentro do meu coração? Não, é razão, é racionalidade. Se meu irmão está precisando de algo, independente de afinidade. Se uma pessoa está necessitada, independente de conhecê-la ou não, nós precisamos agir com amor. Vamos ler também a primeira carta, a primeira epístola de João, capítulo 3, e o versículo de número 23. 1 João, capítulo de número 3, e o versículo de número 23, que diz assim: E o seu mandamento é este, mandamento de Jesus, que creiamos no nome, aliás, no mandamento de Deus, né? Mandamento do Senhor, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Não é uma opção. Nós escolhemos servir a Jesus. Essa foi a nossa opção. Se nós escolhemos servir a Jesus, temos que ser obedientes a Ele. E qual é o seu mandamento? O mandamento do Senhor, o mandamento de Deus, que nós nos amemos uns aos outros. Este foi o versículo 5 que nós acabamos de meditar, que diz: E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. Queridos, nós iríamos entrar no versículo de número 6, ainda a primeira parte da mensagem direcionada por João à igreja naquele período. Mas nós temos um
pouco tempo agora para seguir, pouco menos de 5 minutos. Então, o que nós vamos tratar na próxima sexta-feira, próxima live, próximo vídeo que nós continuaremos a meditar no Senhor. O versículo 6 será a continuidade deste estudo e que diz assim: E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Andar no amor. Queridos, isso é fácil? Não. É fácil amar pessoas que nos pisam? Não. É fácil amar pessoas que esbofeteiam o nosso rosto? Não. Ainda que Jesus nos diga, ofereça o outro lado. É fácil cumprir este mandamento? Não é fácil, mas é isso que Deus nos manda. Ele não dá uma opção para nós, é uma ordenança, é um mandamento. E nós que somos seus filhos, temos por obrigação obedecermos a Deus, para não perdermos a nossa paz com Ele, para não colocarmos em risco a nossa salvação, pois são os únicos 2 mandamentos que Deus nos deixou através de Jesus Cristo. Nós saímos da legalidade, da condenação da lei para a graça. Mas isso não quer dizer que haja libertinagem. E Deus ele requer de nós obediência. E essa obediência está baseada em apenas 2 mandamentos: amar a Deus de toda a sua força, de todo o seu fôlego, sobre todas as coisas, e amar o próximo como a ti mesmo. Que esse seja o seu lema de vida e que o Senhor seja glorificado sobre a sua vida. É no nome de Jesus que eu trago esta palavra e que peço a Deus que seu Espírito Santo venha até nós e nos dê condições, capacidade e graça para sermos fiéis nesta palavra. Assim eu agradeço este momento juntamente com vocês, que o Senhor nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus queridos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Tenham um fim de semana abençoado. Que o Senhor os guarde neste momento de pandemia. Continue usando máscara, continue se protegendo, use álcool gel e lembre-se, juntos somos mais fortes e separados juntos.